Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um anime da temporada. Mais um aí que eu acho que vai ser meia bomba, porque essa temporada aí vai estar fraca, tá? A não ser pelo One Punch Man, né? Que não tem como ser ruim. Então, bora pra mais um resumo aí. Se você puder, deixa o like e se inscreve. Vamos lá. Hoje é o dia da cerimônia de despertar de classes de trabalho das crianças da vila. E todo mundo tinha expectativas altíssimas em relação a Arrow, já que a sua mãe era uma espadachim lendária e seu pai um arquimago poderoso. Então a lógica era que ele ia ganhar uma classe incrível, mas quando chega a vez dele de ser abençoado pelo sacerdote, em vez de aparecer uma visão com o título da classe, tudo que ele vê é um branco. O sacerdote fica pasmo, porque isso quase nunca acontece. Em casos assim só pode significar uma coisa: o nosso prota tá perdido, condenado, desempregado para sempre. As classes são bênçãos que permitem que a pessoa se especialize numa profissão e ganhe habilidades para crescer, ou seja, algo muito importante. A família inteira tinha passado a manhã inteira praticando com o Arrow, achando que ele ia receber uma classe lendária. Dá pra imaginar o choque quando viram que ele seria sem classe. Mesmo assim, eles continuam amando o garoto. Então já começam a cancelar os planos de aposentadoria e dizem que ele pode viver de boa no porão da casa pro resto da vida, se ele quiser, é claro. Só que o nosso prota não tem nenhum interesse em virar um morador de porão. Todo mundo acha que ele vai acabar virando um vagabundo por não ter classe, mas ele mesmo não vê isso como um grande problema. Claro, teria sido legal ganhar uma profissão que o deixasse forte de imediato, mas ele já vem treinando espada com a mãe há anos, e o fato dela ainda não ter matado ele sem querer com a sua força absurda deve significar que ele realmente está ficando melhor. Por isso ele não deixa se abalar, mesmo que leve muito mais esforço para chegar ao nível dos outros. O nosso prota tá disposto a continuar tentando até ficar tão forte quanto os pais. A sua família fica feliz em ver que ele não perdeu a esperança e começa a encher ele de elogios, dizendo que ele ainda vai se tornar um cara famoso no futuro e dar pra um cara legal. O Arrow agradece o carinho, mas ele já quer voltar pro treino, então ele segue sozinho pro campus. Lá ele ouve um barulho de espadas se chocando e vai ver o que tá acontecendo. Então encontra dois garotos da vila testando as suas novas classes de espadachim em um duelo. Logo um deles percebe que o nosso prota tá observando de longe e pergunta o que ele tá fazendo ali, já que aquele não era lugar para um fracassado sem classe. O Aaron responde que não existe nenhuma regra proibindo ele de treinar por ali, então só queria praticar em paz. Os garotos pareciam realmente decididos a mostrar quem mandava pro Aaron, então eles dizem que vão ser legais em mostrar pra ele do que alguém com classe é capaz. Nisso os dois voltam a lutar na frente dele. A técnica deles é ridícula, mas ele reconhece que é curioso ver como as habilidades de espadas funcionam de verdade. A primeira skill que qualquer pessoa com a classe de espadachim recebe se chama esgrima básica e permite balançar uma espada de forma decente, mesmo sem nunca ter pegado numa na vida, o que claramente era o caso daqueles dois. Nisso Aaron pensa que talvez ele consiga treinar bem se lutar contra eles, então ele interrompe e diz que gostaria de duelar. Os garotos ficam ofendidos só de pensar que um sem classe teria chance contra eles. Mesmo assim eles aceitam o desafio, mas antes um deles pergunta se o Aaron tem a sua proteção divina. Essa bênção é algo que todo mundo nasce tendo, uma espécie de escudo que absorve dano até certo ponto. O Aaron confirma que tem, e os meninos ficam aliviados, já que isso significa que eles não precisariam se preocupar em matar o garoto sem querer. O primeiro parte pra cima do Aaron, certo que o esmagaria de cara, mas para sua surpresa o nosso prota se mantém firme, sem abrir nenhuma brecha em sua defesa. Desesperado, o menino chama o amigo pra atacarem juntos, mas o nosso prota percebe a jogada e desvia a tempo. Nem foi difícil de prever, já que o segundo gritou no meio do ataque surpresa. Mesmo assim, o Aaron vê ali uma boa oportunidade de se testar contra dois ao mesmo tempo, então ele avança contra eles. Em poucos segundos, os dois já haviam sido derrubados. Foi até mais fácil do que ele pensava. Qualquer pessoa sensata aceitaria a derrota, mas os garotos insistem que não valeu. Nesse momento, aparece um moleque ruivo e manda os dois pararem de choradeira, lembrando que em um campo de batalha real não existem segundas chances. Os outros não discutem com ele, o que mostra que era alguém respeitado. Nisso ele se aproxima do Aaron e admite que para um sem classe a sua habilidade com a espada era impressionante, mas avisa que só venceu porque enfrentou dois fracos. Logo, os meninos revelam que o ruivo é filho do Capitão Evans, o chefe da guarda da vila. O Aaron reconhece o Evans, já que o homem às vezes aparecia na sua casa para pedir ajuda à mãe dele em caçadas contra demônios, mas olhando bem, o garoto não parecia em nada com o capitão. Então por um instante o nosso prota quase solta a piada de que devia ser
ser adotado, mas ele decide não cutucar na ferida. O Ruivo estava ali por orgulho. Todo mundo dizia que a mãe do Eren era mais forte que o seu pai, e ele não aceitava isso. E para provar o contrário, ele treinava todos os dias desde que despertara sua classe há um ano atrás, e já dominava as técnicas intermediárias da espada. Ele acreditava que os filhos herdavam as habilidades dos pais, e queria mostrar que Evans era o verdadeiro mais forte. O Eren, porém, rebate dizendo que isso não fazia sentido nenhum, e que ele só estava irritado porque a sua mãe era mesmo mais forte do que o pai do Ruivo. Mas como nunca recusa um bom desafio, ele aceita o duelo. Os dois começam a trocar golpes em alta velocidade, deixando os outros garotos de boca aberta. O Eren consegue acompanhar bem, embora perceba que o Ruivo era realmente mais forte do que os anteriores. Ainda assim, a raiva do garoto atrapalhava sua concentração. Em um momento de descuido, após um golpe amplo, ele ficou totalmente exposto. O Eren aproveita e avança, mirando no seu pescoço, mas no último instante, o Ruivo ativa uma habilidade especial, o corte duplo. O primeiro golpe é bloqueado por Eren, mas o segundo acerta em cheio seu abdômen, lançando-o contra a parede de tijolos. Apesar disso, o Ruivo fica surpreso dele ter bloqueado o primeiro ataque naquela distância. No fim, porém, o Eren estava caído e o Ruivo declara vitória. O Eren pede uma explicação, e ele explica que o corte duplo é uma skill que permite desferir 2 ataques em um só movimento, e reconhece que o Eren lutou muito melhor do que esperava, mas reforça que alguém sem classe nunca poderia superar uma habilidade dessas. Só que o Eren leva isso como desafio pessoal, e promete encontrar uma forma de vencer. Dias depois, a sua irmã tenta acordá-lo, mas ele ignora, já que não é muito fã de manhãs. Ela ameaça beijá-lo no rosto se ele não levantar, e isso é o suficiente para fazê-lo sair da cama. Durante a refeição, perguntam se ele pretende continuar o seu treinamento especial, e ele confirma, mesmo com a irmã tentando convencê-lo a descansar um pouco. Mas o Eren não queria parar até ficar mais forte. No quintal, a sua outra irmã mostra um baú cheio de espadas quebradas, todas destruídas por ele no treino. Isso prova o quanto estava se esforçando, e na opinião dela, era melhor deixá-lo seguir nesse ritmo. Enquanto isso, na floresta, o Eren testava sua versão própria do corte duplo, que finalmente havia dominado. Depois de analisar cada detalhe do golpe do Ruivo, ele conseguiu replicá-lo à sua maneira. Um Goblin que assistia escondido decidiu atacá-lo sozinho, e o Eren o derrota em segundos com um corte no peito. Logo em seguida, ele ouve um rugido de um monstro enorme, e está prestes a recuar para pedir ajuda, mas o grito de uma criança muda sua decisão. Ele corre até o local e encontra o Ruivo, gravemente ferido e preso contra a árvore por um Goblin. Esperando o momento certo, o nosso prota desfere um corte duplo no monstro e o mata na hora. Depois ajuda o Ruivo a se recuperar com água benta. Aliviado, o moleque agradece, mas logo pergunta como ele conseguiu usar aquela técnica, e o Eren explica que apenas observou bastante, pegou o padrão e reproduziu. Na verdade, ele até deveria agradecer ao Ruivo por ter usado tanto golpe contra ele, o que facilitou muito a sua aprendizagem. Chocado, o Ruivo ainda insiste que a sua versão com a skill era ainda mais forte, então desafia o Eren para outro duelo ali mesmo. Os dois se enfrentam novamente, e o Eren não só consegue igualar o corte duplo, como ainda adiciona um terceiro golpe, pegando o rival desprevenido. O Ruivo fica no chão atônito, enquanto nosso prota sai confiante, sabendo que havia superado o garoto. Dias depois, durante o jantar, a sua família comenta que o filho de Evans partiu para Breia, a cidade das espadas, para treinar. O Eren desconfia que a sua derrota foi o motivo, mas a ideia de uma cidade inteira dedicada a espadachim soa tentadora. E assim, meu mano, termina o episódio 1. E se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí, mano, comenta a palavra Goblin pra engajar no vídeo e o YouTube entregar pra mais pessoas esse resumo maravilhoso. Tamo junto e lembre-se, o Dress em Nimes